Porque eu vi uma oportunidade e a gente entra no jogo da Selic, né? Quando a Selic tá alta, o recurso aplicado, ele te dá uma rentabilidade maior. Então, se eu pegar meu dinheiro e colocar num CDB, numa LCI, eu vou ter uma rentabilidade alta porque a Selic tá alta. Consequentemente, com a Selic em alta, o preço do crédito, né, pegar um empréstimo, um financiamento, também está mais elevado. Só que hoje o dinheiro aplicado está sendo mais rentável do que você trabalhar com o dinheiro do banco. Então, o que as pessoas fazem? Financiam, usam o recurso do banco, mantêm o seu recurso aplicado, ganhando o seu investimento, e aí entra no cenário de você ter um imobilizado mais o seu recurso aplicado, ou seja, ter um patrimônio praticamente dobrado. E o que acontece? Quando a Selic está em alta, o preço dos imóveis tende a dar uma estagnada, porque a procura acaba mantendo-se estável. Quando a Selic começa a cair, o que acontece? As pessoas começam a procurar mais imóveis, porque os empréstimos estão mais baratos. Consequentemente, o preço dos imóveis sobe mais também. Então entra no cenário que você tem a valorização do imóvel. Só que essa pessoa que contratou com a taxa de juros mais elevada por conta da Selic, ela pode fazer uma portabilidade. Então ela pode pegar esse contrato que ela fez em 12%, quando a Selic cair, e migrar para uma taxa nova de 10, 9, 8%. Seja bem-vindo a um episódio muito especial do Acrescenta Podcast. Hoje o jogo virou e eu, Ulisses Souza, assumo o comando total da bancada para entrevistar aquele que divide as perguntas comigo aqui sempre. Ele é uma referência em crédito imobiliário em nossa região. Mas a história dele não começou em alto padrão, começou com um adolescente que decidiu muito cedo que o destino seria escrito pelas suas próprias mãos. Vai ser bacana essa conversa, hein? Hoje vamos conhecer a trajetória, os valores de família e a mentalidade por trás do Brian Isaías. Vamos falar de formação, liderança, conquistas e como ele construiu a marca Acredite para transformar o sonho da casa própria em uma operação de alta performance. Olha que bacana. Brian, hoje o microfone é todo seu, mas as perguntas são minhas. Vai ser uma conversa incrível. Seja bem-vindo, Brian, à sua própria casa. Hoje o jogo literalmente virou. Hoje eu tô sendo entrevistado aqui. E é uma honra poder compartilhar um pouco, as pessoas conhecerem um pouco mais da minha história, né? Porque sempre tá aí do outro lado fazendo perguntas. É legal compartilhar um pouco a carreira e o que a gente passou. E é muito, muito interessante também, porque a gente sempre faz reuniões, né? Eu e você, a gente conversa bastante, né? Mas tem alguns pontos em que a gente não conversa e vai conversar nessa mesa aqui hoje. Tem muita coisa boa que você vai aprender, que você vai ouvir aqui do Brian, que com certeza vai virar um monte de chavinhas aí na sua cabeça. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente começar, você está inscrito no nosso canal? Ainda não está? Se inscreva agora, compartilha já esse vídeo com quem você quiser. Vai lá no nosso Instagram, Acrescenta Podcast, começa a seguir lá também. Manda a sua mensagem, lá você pode tirar dúvidas com a gente. Se você assistiu alguma das entrevistas aqui, que é o contato das pessoas com quem a gente conversou, manda mensagem pra gente, a gente quer interagir com você, porque com certeza tudo que a gente está fazendo aqui é para acrescentar na nossa vida e na sua vida também. Certo, Brian? Com certeza. Acompanha lá que tem muita coisa boa. É isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre você. O foco é o Brian Isaías hoje aqui. Então, tá preparado? Tô, bora lá. Vamos nessa. Ô, Brian, a gente quer conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você não começou já com a Acredite. Você tem uma história que te fez chegar até ela. Mas nesse caminho, a gente quer conhecer um pouquinho sobre o Brian Isaías, sobre aquele menininho que começou em sua cabeça um grande projeto. Você conta um pouquinho da sua história pra gente? Vamos lá. Tem muita gente, né, que pensa que o Brian já veio de uma família estruturada, de uma família rica, né, com condição financeira. E é totalmente o contrário, né? Eu comecei com 14 anos com uma necessidade de precisar trabalhar, né? Eu vim de dois pais que são separados, né? Então uma história de dois pais que também passaram por questões de bebida alcoólica. E aí, quando 14 anos, minha mãe estava internada por causa de bebida alcoólica. E eu sempre deslumbrei que eu queria ter uma vida diferente, né? De que eu queria ter uma história diferente. E aí eu falei, não, preciso começar a trabalhar, né? E coloquei na minha cabeça ali com 14 anos, não, preciso fazer uma atuação. Eu estava ainda no ensino médio
Então tava naquele cenário de tava estudando, tinha que arrumar algum serviço meio período. E aí é aquele cenário, né, de como que a gente vai adaptar tudo isso. Mas o sonho, a vontade, o desejo de ter o meu recurso, de poder mudar um pouco a minha história, sempre foi muito latente. E aí, um dia, com uma pessoa que cortava o cabelo da minha mãe, né, conversando com ela, ela falou: olha, meu marido está precisando de alguém ali para ajudar. Né, ele tá querendo alguém meio período, e aí eu falei um pouco de você, né, de uma responsabilidade, porque eu sempre participei muito de cuidar da minha avó. Minha avó sempre precisou ali tomar remédio, medir insulina, então sempre precisei carregar essa questão de responsabilidade de precisar cuidar dela. E aí ela falou, ó, comentei com meu marido que você é uma pessoa responsável, que algumas vezes você tá aqui, mas você corre ali para ajudar alguma coisa com sua avó. E aí ele falou que ia conversar com você. Fui, não sabia o que era uma entrevista. Eu falo que eu não sabia muito menos o que era uma lerite, né, para trabalhar com documento. E aí onde eu me deparei com o mercado do financiamento habitacional. E aí era um escritório de correspondente bancário juntamente com o escritório de corretagem, era uma imobiliária também. E eu comecei naquele mundo totalmente perdido. Vim de uma família que não tinha muita instrução, né? Então assim, a hora que eu olhava documento, eu não tinha muita informação do que era aquilo ali. Mas a vontade de trabalhar e de aprender sempre foi muito latente. E aí eu entrei nesse escritório. Né, fui fazendo as minhas atuações ali, fiquei por 3 anos nesse escritório, e eu falo que assim, foi uma escola, aprendi demais, aprendi a analisar documento, aprendi a atender a pessoas, eu falava que meu maior desafio, meu pesadelo era um telefone, morria de medo, se o telefone tocava eu não queria atender, que se a pessoa fizesse uma pergunta que eu não soubesse, né, mas eu falava, não, vamos lá, vamos se desafiar e vamos aprender, e aí entrei nesse escritório. Fui aprendendo muito sobre financiamento habitacional. E aí eu trabalhava realmente meio período. Eu saía da escola meio-dia e 20, tinha que entrar 1 hora no escritório. Você tava com quantos anos aí? Eu tinha 14 anos. 14 anos. E aí eu entro num cenário que assim, saía meio-dia e 20, eu morava muito próximo e o escritório era muito próximo. Eu tinha 2 opções. Ou eu almoçava, ou eu tomava banho para poder trabalhar. Mas não vou atender as pessoas, né? Então vou tomar um banho. E quantas vezes eu não ia ali direto, né? Sem almoçar, mas não, tem que estar ali para cumprir meu compromisso. E ficava até às 6 horas da tarde. E foi uma fase que, assim, aprendi muito, documento, informações, e passei o desafio do telefone, né? Começava a atender as pessoas, atender ao público. E atender ao público também é um dificultador, né? Como que é? O que a pessoa vai me perguntar? Porque eu tô trabalhando com algo muito sério. Eu falo que não é uma operação de 5 mil reais, de 10 mil reais. Eram operações de imóveis, 200, 300, 1 milhão. Né? Produto mais caro da prateleira, a gente chama, né? Exatamente. O mercado imobiliário é o produto hoje com o maior ticket ali. Mas eu falo que assim, ali a gente atendia muito individual. Né? O que é o individual? É quando um vendedor pessoa física vende para um comprador pessoa física. Fazer essa atuação. E aí, no caso, tinha a parte de imobiliária dentro do escritório, mas eu nunca acompanhei essa parte. Atendi os clientes que faziam ali a parte do financiamento e fora os demais clientes que vinham ali de terceiros ou de outras imobiliárias parceiras para indicar. E aprendi demais. Chegou numa fase que eu, ali formado, né, do ensino médio, fazendo Ali você foi jovem aprendiz, tinha isso ou estagiário. estagiário direto? Uhum. Estagiário. Aquele estagiário que assim tava ali pra dar uma ajuda, depois aí acabei sendo registrado como estagiário, né? E aí fiquei ali durante esse período. Mas as pessoas percebem também quando você tem a habilidade para naquele ambiente ali, você já passa a ter uma habilidade, porque eu já fui estagiário também e eu já vi comportamento de outros estagiários, né? E tem gente que tá ali para ver o tempo passar, mas tem gente que tá ali querendo aprender mesmo. Então os líderes ali no ambiente percebem quem já tem essa predisposição para aprender, para assumir uma cadeira. E é muito interessante, né? Porque você já estava olhando um pouco à frente, né? Talvez nem com tanta noção, porque com 14, 15, 16 anos a gente não tem uma noção de futuro, né? Tão grande. Mas você já tinha uma certa ambição ali, vendo o que estava acontecendo e se desenvolvendo. E é um cenário que eu falava que assim, eu passava mais tempo dentro das agências do que dentro do escritório. Porque na agência era onde o negócio acontecia. Naquela época, né, entrava num cenário que todo o processo ele era muito manual ainda. Não é igual hoje, tudo automatizado, com sistema que o banco compartilha. Não, era tudo de forma manual. Então eu precisava aprender, né, eu precisava ter essa informação. Então eu queria ver quem fazia, entender como que funcionava. E sempre foi um desejo muito latente. Porque eu falava assim, não adianta eu querer explicar algo que eu não sei. Né? Então o meu chefe direto ele falava, você fica mais tempo na agência, só que isso agregava muito para dentro do escritório, né? Porque ele viu como isso refletia até em resultado ali para dentro. E aí foi uma fase que assim, fiquei ali um bom tempo, aprendi muito, e aí chegou uma época que eu falava, preciso voar voos mais altos, né? Então vou me dedicar a tentar alguma coisa. Tentei conversar ali, praticamente não deu muito certo de continuar, e fui convidado a trabalhar em um outro escritório.
Mas como é que você era nessa fase aí? Aí você tá falando de adolescente para jovem, né? E você era uma pessoa assim, 100% focada em trabalho, era um jovem que você queria se divertir também, você tinha espaço para isso, você encontrava isso na família. Como é que era essa fase? Nessa fase eu me dedicava muito a trabalho, estudar e trabalho. Porque eu falo assim, né, muito próximo ali eu tinha minha mãe, né? Então assim, minha mãe sempre foi uma referência pra mim, ela sempre falava muito de nome, né? Ela falava: "Meu filho, seu nome é seu maior patrimônio". E assim, vim de uma minha mãe, ela trabalhava com parte de limpeza. Então assim, entrava num cenário que a minha mãe, ela sempre falava muito sobre isso, de que você tem que ter uma vida diferente, estuda, ela sempre me cobrava muito isso. Eu lembro, e eu brinco que eu sou meio traumatizado, porque eu chegava da escola, né, antes de trabalhar, e eu tinha que fazer aquele caderno de caligrafia. Não sei se você lembra disso, mas assim, Comprei ontem para minha filha. eu era obrigado a fazer aquele negócio, meia hora todos os dias. Né? Então, assim, e hoje é reflexo da letra que tenho, né? Eu agradeço muito isso, mas na época eu odiava fazer aquele negócio. Mas ela sempre me cobrava. Porque eu vim de uma família que ninguém tinha ensino superior. Ninguém tinha uma desenvoltura nessa parte. Então eu não tinha muito tempo para diversão. Né? Então, assim, era trabalhar e estudar. E no final de semana era aquela questão da época que tinha muito, brincar na rua. Né? Era o máximo que tinha. Só que o que eu queria fazer no final de semana? Estudar. Queria aprender. Né? Então eu brinco que eu sempre fui um pouco mais nerd nesse ponto. Sempre gostei de ler, de estudar, né? E aí foi a época que eu tinha que acabar me dedicando muito mais. É, a gente percebe isso porque você chegou em alguns lugares que as pessoas chegam com mais idade. Você, a gente sempre brinca, né? Um menino que, sabe, decidiu, colocou na cabeça que tinha que trabalhar e fazer, e se desenvolveu e montou a empresa. E há quantos anos a gente já se conhece, né? E a gente vê essa tua decisão onde uma decisão pode colocar a gente. Aonde uma decisão acaba assertiva ou não, né? Sim. Para onde ela pode nos levar, né? E nesse caso a profissão ela foi a sua principal escolha, que te trouxe hoje a ter uma marca. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Mas nesse período aí, você foi para contabilidade. Você estudou contabilidade, certo? Como é que você saiu dessa ideia do banco? Assim, você entendeu que essa formação da contabilidade seria ideal para você naquele momento? Ou alguém falou alguma coisa? Como é que foi nessa fase? Na questão assim, me formei e aí veio aquela cobrança, né? Eu acho que é uma cobrança generalizada. Você terminou a escola e aí, o que você vai fazer? Qual é a faculdade? E aí eu sempre falei que eu gostava muito de números. Muito. Falava, uau, adoro aula de matemática, física ali um pouquinho, mas a questão de números e por trabalhar nesse ambiente de crédito, de financiamento, eu falava assim, administração talvez um pouco mais generalizada. Eu vou para contabilidade. Vou entender um pouco mais de tributação, vou entender um pouco mais da parte contábil, fiscal, vou entender um pouco mais e fui para contabilidade. Né? Estudei ali os 4, 5 anos. Confesso que assim, gostei muito de estudar. Mas eu falei assim, não me vejo, né, tendo um escritório de contabilidade. Eu tiro o chapéu para os meus colegas aí formados, que a gente se encontra ainda, o pessoal da faculdade, geralmente uma vez por mês. Mas eu falo assim, tiro o chapéu para eles com essa parte de contabilidade. Mas isso agregou muito, muita informação. Hoje eu atendo um cliente empresário, hoje eu atendo um cliente, ou eu converso até mesmo com um empresário, eu tenho uma noção hoje de balanço, de DRE, de documentação fiscal, de documentação contábil. Então assim, né, sempre falam essa situação que o ensino, o aprendizado, ele não ocupa espaço. E não ocupa. Pode passar o tempo que for, né, que a gente sempre carrega isso para nossa vida. Isso é muito bom. E quando você fala hoje do ponto atual que você está, hoje você contrata, né? Hoje você tem colaboradores, você lida também com várias imobiliárias, investidores, né? Que têm seus colaboradores ali. Você tem visto hoje também uma juventude assim, como você, 14, 15, 16 anos, 18 anos, vai, ali com essa visão de futuro, com a visão de ser um empresário, você vê isso por onde você passa? Ou você entende mesmo que você é uma exceção a algumas regras aí? Hoje, particularmente, assim, né, os meus amigos brincam que as pessoas mais próximas, amigos, são sempre pessoas mais velhas do que eu. Né? Então, assim, as pessoas da minha idade eu sinto que tem um pouco essa dificuldade, né? Principalmente na minha época que eu tava trabalhando. Com 14, 15 anos, o pessoal queria se divertir pra festa e tudo mais, e o Brian não, queria trabalhar. Né? E é um lema que eu até carrego pro escritório. Hoje, né, por contato, se for olhar, as pessoas que trabalham comigo são sempre pessoas jovens. Porque eu acredito muito.
que o jovem tem capacidade. Tem muita gente que acha que o jovem só é de bagunça, que não quer nada compromisso, que não quer nada sério. Mas eu acredito no jovem, porque eu fui aquele jovem que precisava de uma pessoa que desse um copo d'água ali no momento de sede. Né? Então eu acredito muito que hoje existe jovens, geração que vem para romper também. E você tem espaço para isso, para olhar para esse jovem, poder instruir ele? Você enxerga isso no seu tempo, no seu dia a dia? Você Sim. consegue ter tempo para isso? Sim, hoje no escritório mesmo, né? Eu falo que assim, o pessoal que trabalha ali comigo são tudo jovem. E eu sou aquele que brinca, né? Teve uma que trabalhou comigo recentemente, acabou saindo porque foi realmente para um âmbito bancário, era o sonho dela, queria acabar fazendo essa atuação. E aí foi muito legal, porque a gente tava conversando, semana passada ela falou assim, chefe, não é que eu entrei pra faculdade? Eu falei, que legal, que bacana, porque eu sempre fui aquela pessoa que cobrava, né? Tem que estudar, tem que fazer. Então hoje ver isso, né? Essas realizações, esses jovens trilhando por esse caminho, eu tenho certeza que eles vão colher frutos muito mais cedo. É que você se torna um pai jovem também, né? Porque ver todas as pessoas que trabalham no nosso dia a dia ali, a gente tem uma responsabilidade sobre elas, né? É uma liderança, mas é uma responsabilidade do que elas veem daquilo que você faz e você se torna um espelho para elas, né? Então elas vão atrás disso também. Com certeza. E eu falo que assim, fácil, não é. Porque tem hora que você fala, né? Você carrega um senso de responsabilidade, um senso de cobrança, que aí você acaba falando assim, mas eu sou muito jovem para carregar tudo isso. Né? Mas você vê que você faz a diferença na vida das pessoas e até mesmo olhar e falar assim, da onde eu vim, para onde eu tô, valeu a pena. Né? Valeu a pena passar por todo esse percurso da vida. Você sente que depois da pandemia, pós-pandemia, mudou muito o comportamento desse jovem, dessa galera que está buscando emprego, que está começando a entender em que área que vai trabalhar, em busca de por propósito mesmo? Você sente essa diferença ou não? Sinto. Eu sinto que assim, né, hoje acontece muito que a pandemia trouxe esse senso de urgência para as pessoas, né, porque foi algo que nunca ninguém esperava, né, e aconteceu, e agora? O que que eu vou fazer? Então acabou trazendo esse alarme pros jovens, né, de trazer esse momento de, ó, precisa se dedicar, precisa estudar, e consequentemente trouxe muita facilidade, né, porque antigamente você tinha aquela necessidade de estar 100% presencial, principalmente com a pandemia, você teve muito acesso à informação. Uhum. Então hoje você consegue estudar, você consegue fazer uma graduação, você consegue se dedicar para alguma coisa mais específica. Eu tenho amigos mesmo que aprenderam a falar inglês totalmente de forma online. Né? Eu ainda sou da geração, brinco, né? Eu sou um pouco mais velho aqui, mas sou da geração que eu gosto de estar presencial. Né? Eu tô indo para uma outra graduação, começo mês que vem uma nova graduação, e optei por fazer 100% presencial. Eu gosto desse contato, desse bate-papo. Entendi. Você vai estudar o quê? Vou fazer direito. Olha só. Que bacana, muito bom, muito bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, nesse meio tempo da sua correria, do seu trabalho todo, você é uma pessoa que gosta de... Tem algum hobby? Você gosta de viajar? O que você gosta de fazer assim nesse meio tempo de correrias que você tem aí? Hoje eu falo que eu amo viajar. É. Né, eu falo que assim, se dá uma oportunidadezinha ali um final de semana, que seja para uma cidade vizinha, mas que seja para viajar, pegar uma estrada, pegar um voo, fazer uma coisa diferente, eu acho que é um hobby que a gente aprende muito, sabe? Sair um pouco também dessa zona de só trabalho, de só estudar, de só informação, mas tá ali num ambiente diferente. Então esse é um dos hobbies. Comecei agora também aula de vôlei. Falei, tô fazendo ali, né? É um big de um cardio, porque eu falei, nossa, não sabia que vôlei cansava. Mas assim, pelo menos para realmente, né, a gente começar a cuidar mais do CPF. Né? Então olhar para si e falar, não, preciso separar um tempo. Isso aí. Não, tá certíssimo, né? Muita gente que tá assistindo a gente precisa começar a se mexer também. Levantar do sofá e cuidar da sua própria saúde. Porque eu tô falando aqui sobre viajar, porque é um hobby, mas muitas vezes a gente que sai de um ponto A para um ponto B, né, de uma visão de uma dificuldade familiar, ou de um tipo de criação, e começa a entrar em outras áreas, né, isso é uma conquista nossa também, né? Viajar não é só um hobby, mas também conquista de lugares novos. Talvez há 10 anos atrás você não imaginaria onde estaria, porque a gente consegue ter uma projeção, mas não imaginar exatamente tudo que vai acontecer, né? Eu falo muito isso, né? Eu gosto muito de pegar o voo, de poder ter a oportunidade que seja, né, para uma coisa curta, porque assim, eu acabei perdendo a minha mãe, né? E o sonho da minha mãe era andar de avião. E infelizmente na época a gente não tinha condições, né? Não tinha essa situação. E aí hoje ter essa oportunidade, eu toda vez que eu entro no aeroporto eu agradeço muito, porque eu falo, uau, da onde eu vim não era alguma coisa que eu imaginava.
Sabe, não era uma condição que eu falava, uau, uma hora eu vou andar de avião. Né? E hoje olhar para isso eu falo, eu agradeço muito, né? Que devido a todo esse esforço, devido a todo esse caminhar, conseguimos aproveitar um pouco mais também da vida. Gratidão é até uma coisa que a gente precisa parar para refletir, né? Porque não é tão simples assim você ser sincero quando você vai agradecer. Para você demonstrar gratidão, você precisa parar, respirar, refletir sobre ela, né? Isso é uma história que você tem, você já carrega. Então, toda vez que você pisa no aeroporto, você se lembra disso e você agradece. Pequenas coisas do nosso dia a dia. Se a gente não para refletir, a gente acaba perdendo aquele momento ali de ser grato, né? Por tantas coisas que a gente tem. É um desafio, né? Porque assim, a gente entra em flow com tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, que aí a gente esquece de ser grato, né? Por pequenas conquistas, por pequenos detalhes. Eu falo até por mim, hoje no escritório mesmo, né? No trabalho, na vida, tem hora que eu falo, uau, ou eu tô reclamando muito, falo, preciso parar, né? Porque senão o que que a gente atrai? Né? Qual é a energia que a gente fica lançando só reclamando? Nossa, tô com tanto WhatsApp pra responder, com tanta coisa pra fazer, tanto compromisso no final de semana, mas opa, graças a Deus eu tenho condição, né? Graças a Deus eu tenho oportunidade de estar vivendo tudo isso. E falando em conquistas, você está num mercado em que as pessoas elas vão procurar muitas vezes pelo seu primeiro imóvel, né? É uma conquista. A gente estava falando agora mesmo aqui sobre ser o produto mais caro da prateleira. Às vezes a pessoa luta a vida inteira para conseguir lá, não no final da vida, né? Mas lá na frente conseguir conquistar a sua casa. E você está nesse caminho dela, né? Você é uma pessoa que ajuda, orienta, facilita esse projeto dessa pessoa, dessa família, né? E também no patrimônio, alavancando o patrimônio. Você se lembra da primeira vez que você, Brian, conseguiu a aprovação do primeiro crédito? Você lembra disso ou não? Lembro. É, Lembro como se fosse ontem, sério. né? A primeira assinatura de escritura que eu acompanhei do cliente. Lembro que eu tremia, né? Porque, uau, como que eu vou explicar um contrato, né? Mas a realização daquele cliente de estar adquirindo o seu imóvel próprio, né? Foi ali o estopim que eu falei, uau, é isso que eu quero para minha vida. Porque é um propósito de vida, né? De poder trazer esse acesso à casa própria, trazer esse acesso ao investimento para as pessoas. E aí, a hora que eu vou fazer cada assinatura de escritura, eu sempre tenho como desafio de fazer aquele momento único. Uhum. Porque para mim é arroz com feijão todo dia. Todo dia eu acabo fazendo uma assinatura de escritura, uma contratação, mas para o cliente que está ali na minha frente não é. Né? Então, poder fazer aquilo uma experiência para o cliente é o que faz totalmente a diferença. Né? E ver a realização do cliente quando ele está conquistando, porque quantos clientes já chegaram na minha mesa e falaram assim, nunca imaginei que eu ia conseguir. Sério. E aí a hora que você vê a pessoa assinando, né, principalmente um pai de família, que sempre tá ali pagando aluguel, e fala, nossa, eu consegui, Brian. E querendo ou não, é engraçado porque assim, são 14 anos já fazendo isso, né, completar 15 anos agora. E eu entro no cenário de quantos clientes ali no passado, que hoje ou já venderam, ou já estão comprando outro que me procura, né? E aí você vê que você gera um sentimento de confiança, de credibilidade ali junto com o cliente. Tem alguma história aleatória aí dessas aprovações que você fez? Alguma coisa engraçada? Alguma coisa de famílias que conquistaram e reagiram de uma forma diferente? Você tem alguma história curiosa assim? Não? Eu lembro que assim, teve uma assinatura de escritura que eu fiz. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu já falava pro cliente, ele trabalhava no Hortifruti. E aí eu sempre falei, batendo papo ali com o cliente, né? E aí no dia da assinatura da escritura, ele trouxe uma caixinha de fruta pra mim, de Sério? presente, né? E aquilo ali foi tão gratificante, É. porque particularmente hoje é difícil até, dependendo dos casos, receber um obrigado, Uhum. né, pelo processo. E ganhar uma caixinha de fruta ali foi tão significante, mas eu fiquei tão feliz, É. né? Porque pra ele era um sonho inalcançável. Não achava que ia conseguir. Ah, Brian, renda informal, vai ser um pouco mais difícil de conseguir. O pessoal sempre fala que é mais difícil. Não, vamos tentar, vamos lutar, vamos fazer um acompanhamento. E mesmo que a gente tenha um não de primeira, o importante é como que a gente vai converter isso para um sim. Né? Então, hoje a gente não pode tratar as pessoas ou o cliente como algo descartável. Mas teve um não, uma negativa, qual o motivo? Vamos tentar, né? E aí a hora que o cliente sente esse mesma sinergia de que você está lutando para adquirir o seu imóvel ali junto com ele, que vai ser uma conquista em conjunto, nossa, a hora que eu ganhei a caixinha de fruta, eu estava mais feliz que o cliente que comprou a casa. Legal. Você acha que a sua profissão, assim, a função que você exerce, ela é meio psicólogo também? Você escuta as dores do cliente ou você já é mais técnico de receber documentação, passar à frente? Ou a pessoa
conversa mesmo com você, se abre, enfim, fala dos... Eu acho que além de correspondente, eu sou contador, que daí eu tenho que explicar ali como que a pessoa vai no cenário de, um exemplo, um cliente hoje. Brian, comprei um imóvel, e aí, como que eu declaro imposto de renda isso? Sou engenheiro, porque aí o cliente fala, puxa, Brian, tô comprando a casa, mas não tem uma metragem talvez averbada no imóvel. Como vai fazer? Né? E muito psicólogo. Porque assim, sempre tem uma história. E principalmente sempre tem uma família por trás. Então, quando a gente entra no cenário de fazer ali a atuação junto com o cliente, numa consultoria, que é o que a gente faz, eu sempre falo que eu preciso entender a dor do Ulisses que está ali na frente. Sabe, qual que é a necessidade dele? É o Ulisses que mora hoje de aluguel? É o Ulisses que mora hoje na casa do fundo da família? Né? É o Ulisses que sempre sonhou e nunca conseguiu a compra do imóvel? Ou é o Ulisses que também está querendo fazer uma expansão de patrimônio? Então o cliente ele sempre compartilha muito da sua história. Ah, Brian, eu tô casando. Né? Hoje a gente anda numa geração que tem muitos jovens casando e querendo comprar o seu imóvel. Né? Então você pega ali o pessoal de 25 a 30 anos que estão ali noivos, né? E vai assinar a escritura. Teve até um caso de um cliente, o Leone, que no final do ano eu comecei o processo dele no 1º de dezembro. E ele, Brian, eu vou casar em janeiro. Pelo amor de Deus, tem que assinar essa escritura antes de eu casar. Eu falei, fica despreocupado. Até o Natal a gente vai assinar a escritura. Mas você tinha 25 dias para provar um Foi. financiamento? Uau. E foi engraçado porque assim, eu viajei, né? E aí nessa que eu viajei, no final do ano, no dia 26, tava marcada a assinatura de escritura dele. Nossa. E aí ele foi, assinou, né, junto com o gerente, pediu pro gerente que acabar fazendo a atuação. E a mensagem dele de agradecimento, né? Inclusive ele foi buscar a escritura semana passada no escritório, ele falou, Brian, a gente vai casar agora. E deu tempo, né? Todo feliz da vida. E era legal porque assim, eles estavam naquela ansiedade que vão casar, estavam resolvendo várias coisas do casamento, mas com o propósito que eles precisavam antes de casar ter a casa própria deles. Sim. Né? E foi muito satisfatório a hora que chegou o momento de assinar a escritura. Então assim, hoje entra numa geração que a casa traz essa segurança, né? O imóvel traz essa segurança. E eu falo que atrela muito ao que eu buscava quando eu era mais jovem. Eu queria uma segurança. Sim, entendi. A gente tem várias fases, né? A pessoa que está casando. Porque o imóvel é essa segurança, né? O que vai casar, o que separou e precisa de um novo imóvel, é o que saiu da casa dos pais, né? É o que começou a investir em imóveis e está entendendo uma forma de fazer com financiamento. Então, imóvel hoje, ele continua sendo, né, a segurança das pessoas, né? E como é que está hoje? Na verdade, antes de saber como está hoje, como é que chegou a Acredite na sua vida? Que você veio de toda essa fase aí e até chegar no seu escritório, como é que você chegou nesse lugar? Eu trilhei no cenário assim, trabalhei, né, em 2 escritórios, e aí depois de 2 escritórios eu tive uma sócia, e a gente se deu super bem, e aí entrou no momento que eu saí ali de um funcionário para um lado de vamos empreender. Né? Então aquele momento já foi um desafio, porque é uma insegurança. Você tem uma segurança de receber o seu salário todo mês e opa, agora não. Agora você acorda, você tem dívida e tem que pagar, então vamos trabalhar para isso. E aí eu entrei no cenário de ter uma sócia, a gente estava super bem, atuamos muito tempo juntos, 3 anos praticamente. E aí chegou uma fase que cada um estava numa visão de vida diferente. E aí a gente optou manter a amizade, mas entrar no cenário de a gente ter cada um seu escritório. E aí nesse momento, falou, uau, porque você sai de um registro, você vai para ser empreendedor, mas tem um sócio, ou seja, tem alguém para dividir o fardo junto com você, para você falar, não, agora é eu que vou carregar o fardo. É eu que vou fazer esse negócio acontecer, né? E aí foi o momento que nasceu a Acredite. Então, assim, do momento que a Acredite nasceu pro momento que ela é agora, eu falo, meu, já trilhamos muita coisa, já passamos por muitas coisas, né? Mas eu sempre carrego essa situação, esse próprio nome da Acredite, né? É acreditar. Que eu acreditei que ia acontecer, né? E aí foi o momento que nasceu a Acredite Assessoria. Legal. Escritório, equipe. Hoje nós temos um escritório, né? Então nós estamos aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários. Nós temos uma equipe hoje, uma equipe estruturada, tanto no setor comercial, então nós temos pessoas que fazem o comercial e temos o pessoal que fica no administrativo ali junto comigo. Legal. E como é que está o cenário, então? Agora a gente vai para esse cenário mais das conquistas atuais das pessoas, né? Como é que está o cenário da compra do imóvel, do investimento? Como é que estamos hoje? Porque aí, passando para uma parte um pouco mais técnica, né, a gente tem falado já há algum tempo sobre a questão de Selic alta, de taxa de juros alta, de menos oportunidades. Só que a gente vê as pessoas correndo atrás, as pessoas realizando os lançamentos imobiliários em toda a cidade, toda a região.
Como é que a Acredite está se comportando nessa fase? Como é que o Brian tem visto essa fase atual do mercado? Eu falo que assim, São José é um polo imobiliário, né? Então assim, a gente tem uma estruturação muito grande de lançamentos, de novidades para o mercado imobiliário e hoje a gente faz uma atuação a nível nacional. E particularmente, né, a gente tem sentido desde o ano passado essa questão de Selic alta, tem muito se falado sobre isso, de inflação alta, Selic alta, para fazer esse controle, mas o mercado imobiliário nunca chegou a parar. Eu acho que principalmente depois da pandemia as pessoas entenderam que elas precisavam dessa segurança de ter o seu próprio imóvel. E principalmente, né, nos últimos meses, o mercado tem aquecido de uma tal forma, né, de cliente no final do ano procurar no último dia útil querendo uma aprovação de crédito, porque eu vi uma oportunidade, e a gente entra no jogo da Selic, né? Quando a Selic está alta, o recurso aplicado, ele te dá uma rentabilidade maior. Então, se eu pegar meu dinheiro e colocar num CDB, numa LCI, eu vou dar uma rentabilidade alta porque a Selic está alta. Consequentemente, com a Selic em alta, o preço do crédito, né, pegar um empréstimo, um financiamento, também está mais elevado. Só que hoje o dinheiro aplicado está sendo mais rentável do que você trabalhar com o dinheiro do banco. Então, o que as pessoas fazem? Financiam, usam o recurso do banco, mantêm o seu recurso aplicado, ganhando o seu investimento, e aí entra no cenário de você ter um imobilizado mais o seu recurso aplicado, ou seja, você tem um patrimônio praticamente dobrado. E o que acontece? Quando a Selic está em alta, o preço dos imóveis tende a dar uma estagnada, porque a procura acaba mantendo-se estável. Quando a Selic começa a cair, o que acontece? As pessoas começam a procurar mais imóveis, porque os empréstimos estão mais baratos. Consequentemente, o preço dos imóveis sobe mais também. Então entra no cenário que você tem a valorização do imóvel. Só que essa pessoa que contratou com a taxa de juros mais elevada por conta da Selic, ela pode fazer uma portabilidade. Então ela pode pegar esse contrato que ela fez em 12%, quando a Selic cair, migrar para uma taxa nova de 10%, 9%, 8%. E o que acontece? Ela ganha a redução da taxa de juros e ganha a valorização do imóvel. Então tem muito cliente que quando compra em Selic alta, ele faz isso até, né, como um pontapé para ganhar na valorização e se tornar um perfil investidor. Então com a Selic em alta, principalmente esse ano eu falo que assim, já começou muito aquecido. Né, eu praticamente tive que entrar na operação ali, fazer também o negócio acontecer, porque estava um fluxo muito grande da procura das pessoas na compra de imóvel. E isso assim, médio, alto, padrão. A partir de quanto tempo que a gente consegue fazer uma portabilidade, por exemplo? Quanto tempo pagando um financiamento, aí eu percebo uma oportunidade de vir uma taxa menor no outro banco, e aí eu vou falar com você sobre isso. A partir de quanto tempo pagando um financiamento que eu consigo? A partir de 12 meses. Então eu tenho 12 meses de parcela paga, eu já posso migrar para o banco. E aí o mais legal é que quando você tenta a portabilidade, o banco ele pode tentar te reter. Então, um exemplo, eu fiz uma contratação pelo banco X e quero mudar para o banco Y. E aí entra no cenário que quando você pede a portabilidade, o banco fala assim, não, é um bom pagador, eu vou tentar manter ele aqui, então eu vou equiparar a taxa, vou fazer uma redução de taxa. Então isso pode acontecer na operação. E você auxilia o cliente nesse processo aí? Como é que você trabalha assim? A gente faz tanto a parte de concessão quanto a parte de portabilidade. Então o cliente que quer comprar um imóvel, quer fazer o financiamento, primeiro financiamento ali ou até mesmo adquirir um outro patrimônio, a gente faz a parte do financiamento e inclusive na portabilidade. Então eu falo assim, tem-se um estudo, né, que a Selic pretende começar a cair esse ano. Então eu já tenho muitos clientes do ano passado, do ano retrasado, que estão aguardando ali os 12 meses, já ganhar a valorização do imóvel e a gente fazer o processo de portabilidade para eles. Entendi. Brian, você hoje, você se apresenta como um consultor mesmo, né? Existem ainda escritórios correspondentes, né? E quando eu penso num correspondente hoje, o que eu conheço de correspondente é naquela ideia de reunir os documentos e apresentar no banco para trabalhar a aprovação, porque o cliente não tem tempo, não entende algumas coisas e tal. Qual que é a diferença do seu trabalho hoje sendo um consultor para o cliente? Como a pessoa precisa entender o seu trabalho e quanto custa o seu trabalho hoje? Você pode abrir a caixa preta aqui e contar pra gente qual que é o valor? Com certeza. O que eu sempre falo, né? Eu já tive muito cliente que sentou na minha mesa e aí ele marcou um horário comigo ali pelo WhatsApp ou por uma ligação e ele falou assim, eu achei que eu ia chegar aqui e ia encontrar um senhor de 60 anos. Porque ele já achou que eu seria um despachante, que ia fazer de reunir documento para mandar para o banco, né? E hoje o meu papel como correspondente, consultor, melhor dizendo, é mostrar para o cliente, né, a melhor oportunidade que ele tenha no crédito imobiliário. Então a gente faz atuação com vários bancos.
Então hoje o Ulisses, ele quer comprar um imóvel, o que eu vou fazer? Eu vou entender o cenário do Ulisses, a necessidade, a gente vai fazer uma análise para ele em vários bancos, entender qual que é o melhor cenário de taxa, de parcela, de crédito que ele consegue e orientar para o melhor investimento que ele vai fazer. Porque o meu intuito não é só vender para o Ulisses o financiamento imobiliário, mas é o ter o Ulisses como cliente. Que como eu comentei, teve clientes que já fizeram financiamento comigo e voltaram novamente. Então hoje o meu papel de consultoria é isso. É entender qual que é a dor, qual que é a necessidade, porque como eu comentei também, eu entro no papel de ser um contador, de ser um engenheiro, de trazer essas dúvidas. Então hoje o cliente ele cria muito essa confiança para nós. Né, Brian, tô comprando aquele imóvel, você consegue me dar uma orientação? O que você acha? Né, olha, o corretor ou a construtora falou tal informação, é viável? É certo esse fluxo? Então essa parte de consultoria é o que a gente realiza para todos os nossos clientes no escritório. E aí quando você fala em custo, né, eu falo que o nosso custo é muito caro, a nossa prestação de serviço. Porque realmente é uma consultoria, né? Então a gente vai demandar um pouco de tempo, de informação. E aí o melhor cenário é esse. A gente não cobra nada por essa consultoria. Custa zero essa consultoria? R$0. Acredito, Brian. Quem nos remunera é o próprio banco. Porque uma vez que a gente se torna, né, correspondente para aquela instituição, eu sou certificado hoje pelo Banco Central, tem uma empresa que é credenciada naquela instituição. Então eu sou autorizado por aquela instituição a fazer essa prestação de serviço. Então ela mesma que nos remunera para fazer esse processo. Eu vi na sua mídia social você falando, mas eu falei, não, vou reafirmar aqui. Justamente por isso, tem muita gente que tem dúvidas sobre o trabalho, né? A consultoria, o acompanhamento, mas da forma como você se porta também, como você se apresenta a eles. Até porque muitas vezes a pessoa ela deve vir com um objetivo e você consegue mostrar um caminho para ela que ela pode ir mais além. Você consegue esticar um pouquinho mais o sonho da pessoa. Já teve algum caso assim de clientes seus que você conseguiu esticar um pouco mais o sonho dele? Ele queria algo assim e você conseguiu mostrar um caminho mais longo, melhor para ele? Vários clientes, né? Porque eles entram num cenário e dizem assim, eu acho que eu posso comprar só até isso. E aí é um cenário que a gente sempre fala, antes de comprar o imóvel, principalmente se você vai comprar através de financiamento imobiliário, tem que ser feita uma análise de crédito. Porque quando a gente faz uma análise de crédito, tem 3 opções de resposta do banco. O banco pode falar que ele vai aprovar aquele valor, que ele vai condicionar, ou seja, um exemplo, você está procurando um crédito de 800 mil, o banco pode falar, olha, não vou conseguir te liberar os 800 mil, vou te liberar 500. Ou seja, talvez você vai ter que dar uma entrada um pouco maior. Ou reprovar o seu crédito, por algum problema, por algum empecilho ali que vai precisar ser regularizado. Então, quando eu entro no cenário de fazer essa consultoria para o cliente, eu sempre falo que é importante fazer uma análise da capacidade máxima de financiamento. Porque ele está com uma visão que, eu só posso comprar um imóvel de $500 mil, né? Mas ele tem condição de comprar um imóvel de 800 mil. Então você dá esse espaço. E aí entra no cenário do cliente que fala assim, mas eu quero fazer num tempo mais curto, né? Então eu não quero fazer esse período todo de financiamento. E aí é o momento que eu explico para o cliente que se ele faz num tempo mais curto, ele vai ter uma parcela um pouco maior. Ele consegue ter um fôlego financeiro se ele faz no maior prazo do financiamento e ele entra na fase de amortizar. Então o que é a amortização? É nada mais do que você ter um recurso para você ir abatendo a sua dívida. E quando você faz esse abatimento de dívida, você tira os seus juros do contrato, você tira os seus juros futuros. Então você consegue fazer uma quitação muito antecipada do seu financiamento. Então quando a gente faz essa consultoria para o cliente nesse primeiro momento, a gente traz essa instrução, essas informações e o cliente começa a olhar com outros olhos. Até mesmo na procura de imóvel. Isso facilita muito para o corretor, facilita muito para a construtora, porque o cliente já sabe qual que é a capacidade dele. Entendi. Tá vendo você? Mais uma vez eu vou interagir com o pessoal ali, porque todo mundo precisa de imóvel, né? Todo mundo precisa morar em algum lugar. Tem muita gente querendo trocar o seu imóvel, querendo ampliar o seu patrimônio, mas às vezes falta uma conversa. Você está a uma conversa de tomar uma decisão inteligente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Existe também aquela briga do mercado. É melhor financiar ou é melhor entrar num consórcio? Como o nosso consultor Brian Isaías responde a esse tipo de pergunta? Eu sempre falo muito que assim, né? Eu não vejo eles como um produto concorrente. Eu vejo que são produtos que se complementam. Porque o que acontece? O financiamento é algo imediatista. Eu compro o meu imóvel agora. Ou seja, dei entrada no meu financiamento, o financiamento mais rápido que a gente já fez de assinar a escritura foi 5 dias. Né? Então você entra num cenário que em 5 dias você pode estar assinando a sua escritura. Você já pode adquirir aquele imóvel e você mesmo ganhar a valorização. O consórcio já é uma compra planejada. Então você entra no cenário de você adquirir uma cota de consórcio, onde você vai pagando, e quando você for contemplado, você pode adquirir o bem.
E aí eu tenho muitos clientes que fazem o financiamento, adquirem aquele imóvel e concomitante, né? Então juntamente ali, ele já compra um consórcio. Porque o consórcio você pode utilizar para quitar o financiamento. Porque no consórcio você não paga juros, mas paga taxa administrativa. No financiamento você já paga os juros. Então muitas pessoas usam o consórcio como alavancagem para você quitar o seu financiamento. E até mesmo quando a pessoa faz essa quitação com o consórcio, já teve clientes que falou: Brian, eu vou fazer outro imóvel, eu vou comprar ele, fazer outro financiamento e vou pegar esse imóvel e vou deixar alugado, porque daí o aluguel paga o valor da parcela. Ou seja, eu aumento meu patrimônio. Então hoje escuta muito falar sobre alavancagem patrimonial. É nada mais do que isso. Você usar o crédito para você alavancar o seu patrimônio. A gente consegue, com o financiamento mesmo, alavancar o patrimônio sem usar o consórcio? Existe uma forma estratégica de fazer financiamento? Consegue. Hoje particularmente, eu mesmo faço isso, né? Eu entro no cenário que, por exemplo, hoje eu tenho imóveis que estão financiados e o aluguel paga o financiamento e ainda me dá renda. Né? Então consigo tirar salário ainda dessas locações. Porque o banco, uma vez que você tem crédito, tem capacidade financeira, você pode fazer independente, né, da quantidade de financiamento no seu nome. Então, exemplo, né, hoje eu tenho imóveis que estão alugados ali, moradia por um tempo determinado, e eu tenho outros imóveis que estão de Airbnb. Ou seja, o Airbnb vai fazendo o próprio pagamento do meu financiamento e quando, né, tem esse cenário de ter mais locações, eu uso esse valor a mais para ir amortizando meu financiamento. Ou seja, você vai adquirindo patrimônio, você vai agregando o seu imobilizado ali e é um cenário que você consegue fazer uma alavancagem patrimonial. Interessante. O Brian, você sempre dominou esse assunto assim, nessa forma de interagir, de conversar. Você é uma pessoa também que busca a instrução de outras pessoas? Como é que você lida com isso hoje? O seu contato é o banco e o seu cliente? Ou você tem outros tipos de troca de informação, mentoria? Como que você lida com isso? Além da próxima faculdade que você vai começar. Eu sempre falo que assim, o mercado imobiliário é sempre um aprendizado. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todo dia é uma informação nova. Mesmo que eu faça financiamento aí há quase 15 anos, eu falo que todo dia eu aprendi alguma coisa na hora de analisar uma documentação do imóvel. Então assim, hoje eu tenho pessoas, né, eu já fiz cursos de mentoria, eu sempre procuro entrar no cenário de fazer nem que seja algum curso rápido, ou até mesmo ler algum artigo, ler algum livro, ler alguma informação, porque a gente sempre precisa estar antenado ao que o mercado está falando. Né, graduação, né, por isso que eu falei, vou entrar no direito até para entender um pouco mais também essa parte do direito imobiliário, porque é informação. E não tem como você hoje trabalhar no mercado imobiliário e não querer aprender. É até o que eu muito falo isso para os corretores, né? Corretor que sabe mais, vende mais. Então, se você entra no cenário de que você acha que é o básico, é só fazer uma simulação e rodar o crédito, não. Precisa entender todo o conglomerado ali de quando a gente fala de um financiamento habitacional. Você tem limite hoje de geográfico para entrega do seu trabalho? Não. A nível nacional. Então, assim, a gente já tem processo em Minas, no Nordeste, no Rio de Janeiro, a gente consegue atender a nível nacional. E você estava falando aí de corretores. Como que você lida hoje com as imobiliárias, com os corretores? Eles procuram por você? Como é que funciona isso? A gente tem muita imobiliária parceira, né? Então, assim, o que acontece hoje? As imobiliárias entendem que o correspondente ele é um sócio na operação. Porque o corretor ele quer fazer a venda do imóvel, o correspondente quer fazer a consultoria do financiamento habitacional e a gente tem que trabalhar em conjunto para satisfazer a necessidade do cliente ali na ponta. Então é isso que a gente vende para as imobiliárias, né? Essa consultoria, esse atendimento, esse cuidado junto com o processo do financiamento para que o processo de compra e venda seja realizado da melhor forma e o mais rápido possível. Então a gente tem muito imobiliária e corretor parceiro. Né? Então não só a imobiliária, pessoa jurídica, mas até aquele corretor autônomo que faz a atuação e até mesmo as construtoras, que quando precisam, né, no caso, fazer a venda dos seus apartamentos, das suas unidades, precisam de um correspondente ali para cuidar do processo. Então hoje a gente atende as imobiliárias dando todo esse suporte, mais uma vez falando, sem custo algum, né? Então a gente caminhando junto com as imobiliárias. E as imobiliárias gostam de ter um parceiro que vai estar entendendo o mesmo cenário e vai estar correndo com o processo junto. Né, para o cliente não ficar desamparado e sem informação. Uma pergunta importante também. Você vende imóveis, Brian? Ou você auxilia as imobiliárias e os corretores? Tem muito cliente que fala isso, né? E eu falo que é um desafio até de algumas imobiliárias, porque tem imobiliária que tem o correspondente dentro, mas lá no escritório ninguém tem Cresce, o Brian não tem Cresce, a gente realmente, né, só faz a venda do financiamento. Então é só essa consultoria do financiamento imobiliário. Legal, né? Gente, eu estou entrevistando aqui o Brian, que é um dos pilotos aqui, um host do Acrescenta.
E você já deve ter percebido, né? Um especialista na área de crédito imobiliário. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode mandar uma pergunta pra gente. A gente vai entrar em contato com vocês, ele pode te responder. Tem também o Instagram do Acrescenta, você pode falar por ali também. E Brian, como você já sabe, o Acrescenta, ele tá aqui justamente para o próprio nome diz, para acrescentar na vida das pessoas, né? Então, o seu trabalho, ele já está diretamente relacionado à conquista pessoal, né? Não é só um imóvel, nunca é só um imóvel, né? Mas você lida com um sonho, você lida com uma história, né? E você ajuda as pessoas a construírem histórias também. Então eu queria que você deixasse algo pra gente nessa conversa, porque o tempo voa. E é impressionante quando a gente fala de coisas que a gente gosta, né? Que a gente vive, o tempo voa. E eu queria que você deixasse algo pra gente poder compartilhar, que as pessoas entendam, que possa acrescentar na vida delas também. Eu acho que assim, a mensagem que eu quero deixar é para você realmente acreditar no seu sonho. Seja no seu sonho de adquirir o seu imóvel, seja no seu sonho de você fazer um investimento, mas você acreditar principalmente em você. Né? Eu falo que aquele Brian de 14 anos, se ele não acreditasse que seria possível, talvez ele não estaria colhendo os frutos que hoje eu tenho colhido, né? Então, assim, a gente primeiro precisa acreditar em nós, acreditar que é possível, né? Ter essa mentalidade de abundância, que eu vou conseguir, que eu vou adquirir, que eu vou ser essa pessoa, né? Então, se a pessoa primeiro acreditar nela, eu tenho certeza que qualquer obstáculo vai ser só uma pedra no caminho da pessoa. Né? Então algumas pessoas veem como uma montanha esse desafio, mas quando você acredita em você, você vai ter certeza que você vai escalar. Né? Então eu acreditei em mim, acreditei nos meus sonhos, acreditei que ia dar certo e deu. Então quero deixar um recado para as pessoas que estão acompanhando esse podcast, para elas acreditarem e saber que é possível e que no final sempre tudo dá certo. Olha aí, pessoal, muito bom. Brian, tem novidade para 2026 acontecendo aí? Você vai dar algum spoiler? Não vai dar spoiler nenhum? Como é que tá acontecendo aí? Acredite, Brian Isaías, para 2026. Tem bastante novidade aí. A gente já tá numa reforma, só que é uma reforma tanto física quanto uma reforma de marca, de tudo novo aí que vem para 2026. Então, em breve, novidades. Com certeza, acompanha. Acompanha então, gente. Olha, a gente vai ter na descrição o @ da Acredite, o @ do Brian também, se você ainda não segue. Comece a seguir, tire todas as suas dúvidas com eles ali. Foi um prazer estar com você aqui hoje, nessa entrevista aqui que a gente só mudou a posição na cadeira. O Brian tirou o uniforme, né? Mas foi ótimo conversar aqui com ele, entender um pouco mais. E nós sempre queremos que você aprenda muito nesse espaço de tempo que a gente também aprende. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, vai lá no nosso Instagram, comece a seguir, compartilhe essa conversa e até a próxima conversa aqui no Acrescenta Podcast.